Baltasar Gracián nasceu em Belmonte, Espanha, no ano de 1601 e morreu em 1658. Filho de uma família de recursos moderados, estudou graças a seu tio, que era capelão da cidade de Toledo. Entrou para a Companhia de Jesus com 18 anos e foi reitor do colégio jesuíta situado em Tarragona. Era um arguto observador da natureza humana e das artimanhas do poder, que expôs com impressionante concisão e lucidez em suas obras. A sua principal obra é a conhecida A Arte da Sabedoria, que apresenta cerca de 300 máximas sobre a chamada sabedoria mundana e como aplicá-las para vencer na grande arena chamada mundo. 1. Tudo alcança a perfeição e tornar-se uma pessoa de verdade constitui a maior perfeição de todas. Alcançar a sabedoria nos dias atuais é muito mais difícil do que no passado, e hoje em dia são necessários mais recursos para se lidar com um só homem do que antigamente com toda uma nação. 2. Combine caráter e inteligência. São as características que fazem brilhar as qualidades. Um sem o outro proporciona apenas uma felicidade parcial. Não basta ser inteligente, também é preciso ter caráter. O tolo fracassa por desconsiderar sua condição, posição, origem e amizades. 3. Sempre que possível, mantenha o mistério por meio do silêncio. O êxito inesperado cativa e conquista a admiração. Ser transparente demais não é útil nem de bom gosto. Quando você evita chamar a atenção de imediato, desperta curiosidade, principalmente em relação a assuntos importantes, que geram expectativas. O mistério provoca veneração. Mesmo ao se revelar, convém evitar a franqueza total e não permitir que todos conheçam seu íntimo. É no silêncio cauteloso que a prudência se refugia. As decisões, uma vez declaradas, não são valorizadas como deveriam e permitem críticas. Em caso de falhas, o resultado é 2 vezes pior. Para manter a atenção e o interesse das pessoas, mantenha o mistério, a exemplo da sabedoria divina. 4. Conhecimento e coragem se unem no caminho da grandeza. Sendo qualidades imortais, imortalizam o homem. Somos o que sabemos e os sábios são capazes de tudo. Um homem sem conhecimento é um mundo às escuras. O discernimento e a força são como os olhos e as mãos. Sem eles, a sabedoria não produz frutos. 5. É necessário tornar-se indispensável. Não se faz um Deus adornando a imagem, mas adorando-a. Os inteligentes preferem os necessitados aos agradecidos. A gratidão vulgar vale menos do que a esperança polida, pois a esperança tem boa memória e a gratidão não. Ganha-se mais com a carência do que com a cortesia. Aquele que já matou a sede dá as costas ao poço, e a laranja espremida passa de ouro a lodo. Satisfeita a necessidade, desaparecem as boas maneiras, bem como o apreço. A lição mais importante que a experiência ensina é inspirar confiança e segurança, e nutri-las, alimentá-las sempre, sem nunca satisfazê-las, conservando a necessidade de si nos outros. Não é preciso, no entanto, chegar ao extremo de calar-se diante dos erros alheios, ou de considerar incurável o dano causado em proveito próprio. 6. Busque sempre seu próprio aperfeiçoamento. Ninguém nasce perfeito. É preciso se aperfeiçoar diariamente, tanto na vida pessoal quanto na profissional, até se tornar completo, repleto de dons e de qualidades. As pessoas devem ser reconhecidas pelo gosto refinado, pela inteligência aguda, pela pureza de intenção, pela capacidade de discernimento. Algumas nunca se completam, falta-lhes sempre algo, enquanto outras levam um longo tempo para tanto. O homem perfeito, sábio na expressão e prudente nas ações, é aceito e até desejado no seleto grupo dos discretos. 7. Não se sobressaia ao seu chefe. Toda derrota provoca ódio e superar o chefe é tão insensato quanto fatal. A superioridade é sempre detestada, em especial pelos que estão acima na hierarquia. É possível ocultar o talento e a capacidade da mesma forma que se disfarça a beleza com um hábil toque de desleixo.
A muitos não incomoda ser superado em riqueza, caráter ou temperamento, mas ninguém, especialmente quem se encontra em posição de liderança, gosta que lhe excedam em talento. Trata-se, afinal, do rei dos atributos e qualquer crime contra ele constitui lesa majestade. Os soberanos querem ser maiores no que é mais importante. Os príncipes gostam de ser ajudados, mas não sobrepujados. Ao aconselhar alguém, faça-o como se o lembrasse de algo esquecido, não como se explicasse algo que ele é incapaz de compreender. As estrelas nos ensinam tal sutileza. Embora brilhantes, nunca se atrevem a suplantar o brilho do sol. 8. Não ceder às paixões. A qualidade espiritual mais elevada. A superioridade não deve lhe permitir sucumbir a impressões comuns, passageiras. Não há mestre maior do que aquele que domina a si próprio e suas paixões. É o triunfo da força de vontade. A paixão pode até afetá-lo, mas não permita que prejudique sua posição, principalmente se esta for importante. Trata-se de uma maneira sensata de evitar problemas e um caminho mais curto para obter a estima dos outros. 9. Amenize os defeitos característicos de seu país. A água partilha as boas e as más qualidades dos leitos que percorre. Os homens partilham as da região em que nasceram. Alguns devem mais que outros a seu país ou cidade natal, pois nasceram numa terra favorável. Nenhum país, nem mesmo o mais culto, deixa de ter um defeito peculiar, e tais fraquezas servem de consolo ou defesa às nações vizinhas. Corrigir, ou ao menos disfarçar, tais falhas já é um triunfo. Agindo assim, você será reconhecido como especial entre seu povo, pois o inesperado é sempre mais valorizado. Certos defeitos têm como causa a linhagem, a condição, a ocupação e a idade. Quando uma mesma pessoa reúne todos esses defeitos e não se dá o trabalho de remediá-los, acaba por se tornar um monstro insuportável. 10. Sobre a sorte e a fama. O que uma tem de inconstante, a outra tem de firme. A primeira nos ajuda a viver, a segunda nos ajuda mais tarde. A sorte contra a inveja, a fama contra o esquecimento. Podemos desejar a fortuna e até mesmo construí-la com nossos esforços, mas a fama exige trabalho constante. O desejo de reputação provém da virtude. A fama foi e é irmã de gigantes. Anda sempre pelos extremos, monstros ou prodígios, vaias ou aplausos. 11. Relacione-se com pessoas que tenham algo a ensinar. Transforme o convívio amigável em uma escola de erudição e a conversa em um meio de aprendizado. Faça dos amigos seus professores e una o útil, o aprendizado, ao agradável, a troca de ideias. Alterne o ensinamento com a instrução. O que você diz será recompensado com aplausos, o que ouve com aprendizado. O que nos leva para os outros em geral é a nossa própria conveniência, que deve ser enobrecida. Os cautelosos frequentam as casas de homens renomados, que são teatros de grandeza, não palácios da futilidade. Alguns ficam famosos pelos conhecimentos, bom senso, exemplo e modo de agir, e são oráculos de sabedoria. Aqueles que os acompanham formam uma refinada academia de discrição e bom senso. 12. Sem a arte, o homem parece bruto e rude. A perfeição exige polimento. Toda beleza requer ajuda. A menos que enobrecida pela arte a perfeição se transforma em barbárie. O artifício recupera o que é mau e aperfeiçoa o que é bom. A natureza muitas vezes falha quando mais precisamos dela, então recorramos à arte. Sem ela, mesmo o maior talento é grosseiro e sem cultura, e até a perfeição se transforma em mediocridade. 13. Sempre procure perceber as segundas intenções. A vida dos homens consiste numa guerra contra a malícia dos outros. A astúcia se arma com estratagemas de má intenção. Nunca faz o que indica, despista e, em seguida, ataca subitamente, sempre atenta e pronta para confundir. A fim de conquistar a atenção e a confiança, insinua uma intenção para, logo em seguida, mudar de posição e vencer pela surpresa.
A inteligência perspicaz desvia-se da astúcia ao observá-la detidamente, espreitá-la com cautela, compreender o oposto do que a astúcia dá a entender e identificar de imediato as falsas intenções. A inteligência ignora a primeira intenção, aguardando a segunda e até mesmo a terceira. A simulação cresce ainda mais ao ver seu truque descoberto e tenta enganar contando a verdade. Muda de jogo, engana com a aparente falta de malícia. Sua astúcia se baseia na maior sinceridade. Mas a observação se adianta, enxerga através de tudo isso e descobre as sombras envoltas em luz. Decifra a intenção, que quanto mais simples, mais ardilosa é. 14. Fale e comporte-se bem e será capaz de contornar qualquer situação difícil. Não basta o conteúdo, é necessária também a forma. A falta de educação pode até fazer você perder a razão. Já as boas maneiras consertam tudo, suavizam um não, adoçam a verdade e fazem até a velhice parecer bonita. O modo de fazer as coisas é muito importante, a cortesia conquista a afeição de todos. A educação é muito preciosa. 16. O conhecimento se aperfeiçoa com boas intenções. Eles garantem os frutos do seu sucesso. Quando a inteligência se une à má intenção, não se tem uma aliança, mas uma violação monstruosa que envenena as melhores qualidades. Auxiliada pelo conhecimento, corrompe com mais sutileza. Infeliz o homem dotado de inteligência e coragem que se entrega à maldade. Conhecimento sem bom senso é ainda pior. 17. Varie seu modo de agir. Isso confunde os outros, em especial os rivais. Se agir sempre de modo transparente, suas intenções serão antecipadas e frustradas. E fácil abater o pássaro que voa em linha reta, mas não aquele que altera a trajetória de voo. Não haja sempre de acordo com seus objetivos, nem siga a mesma estratégia duas vezes e os outros não perceberão a artimanha. A malícia fica à espreita, é preciso grande astúcia para enganá-la. O jogador perfeito nunca move a peça que esperam, muito menos a que seu oponente quer. 18. Esforço e talento. É a combinação perfeita. Não há perfeição sem essas duas qualidades. Havendo ambas, é possível superar a si mesmo. Os medíocres que se esforçam conseguem mais do que as pessoas brilhantes que não o fazem. O trabalho dignifica. Com ele, adquire-se reputação. Alguns são incapazes de se aplicar mesmo às tarefas mais simples, já que o esforço depende quase sempre do temperamento. É aceitável ser medíocre num trabalho sem importância. Podemos nos desculpar dizendo que fomos talhados para coisas mais nobres. Porém, contentar-se em ser medíocre numa tarefa superior, podendo ser excelente na mais simples, não tem desculpa. Tanto a arte quanto a natureza são necessárias e o esforço as completa. 19. Nunca crie expectativas muito altas. Aquilo que muito se idealiza raramente corresponde às expectativas. A realidade não se compara à imaginação, porque imaginar a perfeição é fácil, difícil é alcançá-la. A união da imaginação com o desejo concebe as coisas sempre muito melhores do que de fato são. Por maiores que sejam as qualidades, nunca serão suficientes para satisfazer as expectativas, e aqueles que as alimentaram excessivamente têm mais chances de se desapontarem do que de realizarem seus sonhos. A esperança pode ser traiçoeira. O bom senso deve equilibrá-la, procurando fazer com que a gratificação pelo resultado seja maior do que o desejo. Uma boa reputação serve para, inicialmente, despertar a curiosidade, não para vender a ideia. É muito melhor quando a realidade supera as expectativas e algo se revela melhor do que imaginávamos. Esta regra não vale para coisas ruins. Quando se exagera um mal, aplaude-se ao descobrir a verdade e o que se temia como desastroso chega a parecer tolerável. 20. Todas as coisas têm seu tempo certo. As pessoas com qualidades verdadeiramente especiais dependem da época em que vivem para fazer uso delas.
Nem todos viveram no momento adequado, e muitos dos que viveram não conseguiram tirar proveito de seu tempo. Alguns mereciam épocas melhores, porém nem tudo o que é bom triunfa sempre. Todas as coisas têm seu tempo, até as qualidades estão sujeitas à moda. Mas a sabedoria tem uma vantagem: é eterna. Se este não é o seu século, muitos outros serão.